Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos então falar um pouco sobre máximos e mínimos da função quadrática, vamos? Mais especificamente, problemas que envolvem máximos e mínimos. Pois muito bem, questão então de prova anterior da SpaceX, diz assim: na criação de um determinado animal para abate, o criador dispõe de estudos que lhe informam que, primeiro, o custo da criação evolui no tempo segundo esta relação aqui. Segundo, o preço obtido pelo criador ao vender o produto evolui no tempo segundo a relação essa daqui, aonde PC e PV são, respectivamente, os preços de custo e de venda de arroba de carne reais e T, o tempo de engorda em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que o tempo de engorda que fornece maior lucro, PV menos PC, é de... Bom, então vamos lá. Então ele fala sobre custo de criação, né? Falou então de custo, tem aqui uma função que é a função custo, né? No caso aqui ele diz, né, PC como sendo preço de custo, ok? E ele fala sobre PV, PV no caso aqui, né, como sendo então relacionado ao preço de venda. E aí então, o que acontece? Ele pede para a gente, né, fornecer aí um tempo onde vai ter um maior lucro. Então falou em maior, né, ou menor, envolvendo funções quadráticas, funções do segundo grau. Do que ele está falando? Ele está falando então de máximos ou de mínimos. Como aqui no caso é o maior lucro, então ele está se referindo ao lucro máximo, ok? Muito bem. Mas no caso, o que é o lucro, né? O lucro é nada mais, nada menos que você fazer a diferença, como ele aqui falou, né, do preço de venda menos o preço de custo, correto? Você não vai vender alguma coisa pelo mesmo preço que você comprou, não é verdade? No caso, o comerciante, ele vive do lucro, né? Que é justamente essa diferença aí, né, que vai permitir a sobrevivência dele. Sim. No caso, então, fazendo aí a diferença dessas duas funções, preço de venda primeiro, né, menos o preço de compra. Então, no caso, nós teríamos, né, menos raiz de 2 sobre 120 com menos outro raiz de 2 sobre 120 vai dar, então, o quê? Menos 2 vezes raiz de 2 vezes t ao quadrado sobre 120. Isso aqui a gente pode simplificar, né? Porque quem simplifica não se complica. Então 120 aí por 2, aqui vai dar 1 e aqui no caso 120 por 2, 60. Muito bem. E aí você vai ter, né? Também, novamente, preço de venda menos o preço de compra. Então 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 vai ficar uma única raiz de 2 multiplicada pelo tempo t, ok? E finalizando, no caso aí, né, 200 raiz de 2 menos 200 raiz de 2, isso aqui então corta, ou seja, só vai ficar então, no caso, para essa função lucro, né, menos raiz de 2 t ao quadrado sobre 60 mais raiz de 2 vezes t, ok? Bom, o que ele está pedindo especificamente, né? Ele está pedindo o tempo de engorda, correto? Ele está pedindo o tempo de engorda em dias. Então, esse tempo de engorda, esse tempo t, ele está fazendo que papel aqui na nossa função quadrática? De x ou de y? De x, não é isso? Não é x que fica elevado ao quadrado? Pois muito bem, então se ele pede o x, no caso aqui, para que me dê, né, o maior lucro, o lucro máximo, esse x não pode ser um x qualquer. Ele tem que ser quem? Ele tem que ser, no caso, o x do vértice.
Que aí você sabe, x do vértice será menos b sobre 2a. É a nossa conhecida formulinha. Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós teríamos esse x do vértice sendo o menos o b, né? Que está ao lado aqui, então, do t. Isso, então, seria menos quem? Raiz de 2. No caso, 2 vezes a, quem está fazendo o papel de a, quem está ao lado do termo ao quadrado, menos raiz de 2 sobre 60. Então, simplificando, nós teremos menos raiz de 2 em cima, com menos raiz de 2 embaixo. Você não se complica, você simplifica. Muito bem. E aí nós teríamos o 2 com o 60, e isso também dá para simplificar novamente. No caso aqui, dividindo por 2, aqui vai ficar 1, e 60 por 2, 30. Então, nós teríamos o inverso de 1 sobre 30. Ora, o inverso de 1 sobre 30 é você inverter. Fica 30 sobre 1, ou seja, resultado final, 30 dias. O valor aí do T máximo, isso então é a letra B, como sendo aí a nossa opção correta.